Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Hoje aí estamos sendo saudados aí pelas aves passando, né? E vamos fazer o projeto Destrinchando, que é o seguinte. Cada prova tem um determinado estilo, uma determinada lógica que você tem que entender se você quiser passar naquela determinada prova, né? Então, já fizemos aí da CEDERJ, se eu não me engano, da FUVEST, da UERJ, e hoje nós vamos fazer a prova da especialista de aeronáutica, tá? Então, a ideia é simplesmente abrir aqui a prova e comentar como são as questões. Porque nessa altura do campeonato, você já tem publicada cada uma dessas questões resolvidas. E aqui vamos ver a prova como um todo. Se por um acaso você quiser fazer a prova, o PDF está aqui no canal, você vai lá sobre, né, a descrição do canal. Quando você entrou aqui no canal, você viu vídeos, playlists e tudo mais. Lá no canto superior direito está escrito sobre. E lá você tem acesso ao Drive. Tem uma linha azul dito Drive com PDF e tudo mais, que é justamente onde você pode encontrar a prova. E deixa eu já botar ela aqui. Está aqui a prova propriamente dita, beleza? Bem, a prova da especialista, ela tem 96 questões, é longa, é cansativa, então é uma questão de preparo físico, tá? É uma das provas mais bem feitas, das quais eu participo aqui para vocês no canal, uma prova que me agrada muito. É uma prova compatível com o nível esperado, né? Então, o cara que vai ser sargento, o cara ou a garota que vier ser sargento lá na aeronáutica, pode ser, por exemplo, o controlador de tráfego aéreo, então entre diversas responsabilidades possíveis. Então tem que ter uma capacidade intelectual séria e isso é testado na prova de maneira muito adequada, né? Inclusive, o próprio fato da prova ser longa e cansativa já mostra que já é uma busca de um perfil para o candidato, né? Que a pessoa deva ter esse tipo de preparação. Então, essas aqui as questões. Algumas foram anuladas, não tive problema com a parte de física ou matemática não, tá? Como esse aqui é o gabarito, as respostas estão marcadas aí em vermelho, bonitinho e tudo mais. Aqui tá a prova de língua portuguesa, eu posso ajudar muito pouco vocês aí. Tem até uma história de quando eu era capitão, eu tive que dar aula de português para uma turma de recrutas, né? Inglês, pode contar aí também com meu amigo Thiago Ingles, caso você precise. Então, por exemplo, a questão 35 foi anulada e por aí vai. Então, seguindo aí, vamos à prova de matemática, vamos ver questão por questão. Essa primeira questão aí, a 49, morre de formas diferentes, mas eu acho que lei dos cossenos é a pedida aí, né? Então, você tem que saber. Sim, é o tipo de prova que você já tem que saber as fórmulas. Não adianta você achar que vai ter tempo, que se esquecer uma fórmula, você vai poder demonstrar ela, né? Não é muito o caso aqui, né? Há outras soluções possíveis aí, além de lei dos cossenos. Se você souber arco-metade também dá, mas enfim, lei dos cossenos, né? Essa questão está pedindo. Questão 50, módulo. Ele tem que tomar cuidado com o sinal, né? Eu gosto muito de resolver as questões de módulo usando o conhecimento de gráfico, né? É uma possibilidade aqui para matar essa questão. Questão 51, casquete de sorvete, as medidas, o volume, né? Então, volume de cone, né? Então, área da base que multiplica a altura. Tem que lembrar que no caso, o volume do cone você divide por 3, vida que segue, e aplicação direta de fórmula também. Questão 52, 20x, 10x, 5x, né? Uma questão típica de PG, né? Então, soma de termos indo ao infinito, né? PG, no qual a razão está entre 1 e 0, né? Então, aquela fórmula clássica também. Tudo aplicação de fórmula até então. Questão 53 é uma questão de exponencial, aí você também pode pensar em termos de logaritmo, né? Exponencial. Questão 54, hexágono regular, questão clássica de geometria. Questão 55. Sim, outro comentário, né? Eu acho legal.
a prova feita como essa aí, que dá espaço para o aluno fazer o rascunho na própria prova, tá? Então, a própria especialista de aeronáutica, na época que eu fiz a prova, né, ela era uma folha pequenininha, com uma letra minúscula, não tinha muito espaço para rascunho, e a gente fazia a prova no Maracanã, né? Você tinha que levar a prancheta e ficava lá todo torto, né? Se por um acaso você viu Men in Black, né? A cena que o Will Smith ele arrasta a mesa, né? Para poder escrever, lembra muito a prova de especialista de aeronáutica. Eu costumava dizer que a prova de especialista de aeronáutica na época que eu fiz já era em si um exame de vista, né? Letra pequenininha, sem espaço para rascunho, não é mais o caso. Ainda bem que eles evoluíram isso aí. Questão 55, uma bactéria cresce, outra questão de exponencial. Cai muito exponencial e logarítmica nessas provas, tanto da especialista de aeronáutica como para sargento do exército. Questão 56, número complexo, colocado no plano, né? Ainda bem que eu não tenho que pronunciar o nome desse cara. O plano é o tipo de plano em que você usa no eixo X o real, no eixo Y a parte imaginária do número complexo. Questão 57, questão clássica de geometria plana, né? Você calcula, é uma questão até tranquila. Questão 58 foi anulada, tá? Na minha concepção, não precisava ter sido. O problema é que... O que é uma bandeirinha de São João? Para mim, a bandeirinha de São João é a parte achurada aí. Só que ele não diz isso em momento nenhum no texto. Então, alguém pode considerar que a bandeirinha de São João também é a parte triangular e muda a conta toda, né? Então, para mim foi um preciosismo anular essa questão, mas tem lógica também a anulação dela. Questão 59, o piso foi resistido completamente. É típico conta de pedreiro, né? Eu costumo dizer que pedreiro tem que saber matemática, né? Porque cálculo de volume, de distâncias, de custo, né? Então, é aquela matemática em que você tem que saber, não somente para fazer essa prova, como para a vida, né? Se por acaso você fizer uma obra na sua casa. Questão 60, o triângulo isósceles, outra questão clássica de geometria. Questão 61, mesmo boas provas têm questões ruins. É questão de definição de texto. Eu particularmente não gosto dessa coisa de você ficar nomeando em coisas em provas, né? Mas muito mais importante a banca testar a sua capacidade de resolver problemas e entender matemática com uso prático. Aí é aquela coisa, né? O pontinho do não sei o que, e você tem que completar com a palavra certa. Não é um tipo de questão que me agrade, mas infelizmente cai, principalmente em provas militares, né, de uma maneira global. Essa questão 62, eu sofri para fazer ela, eu vou dizer o porquê. Essa é uma questão clássica, né, em que normalmente você pede a medida AD. Só que no caso da questão aqui, ele pediu a medida CD. Então eu fiz, caramba, é alguma coisa errada, né? Então é aquela coisa básica que a gente diz, né? Faça como eu digo, mas não faça como eu faço. Ao invés de tentar fazer, que já fiz essa questão 500 vezes, só que ele perguntou outra coisa, né? É muito comum perguntar a distância AD nesse tipo de questão, mas na verdade perguntou outra coisa. Então é ler a questão, né? Se eu nunca tivesse feito uma questão parecida, talvez eu não caísse no truque. Questão 63, cosseno de menos raiz de 3 dividido por 2, arco, né? Então você tem que dominar a questão de trigonometria no círculo trigonométrico. 64, uma questão de logaritmos. Tá? Um pouquinho mais complexa do que as questões de logaritmo normais, né? Mas sai aí por mudança de base, por exemplo, né? Tem opções para matar essa questão. 65, a embalagem de determinado produto, forma de pirâmide. Então, volume interno, aí sim, né? Uma questão que você pode lidar com uma questão dessa na indústria, né? Você faz uma caixinha em formato de pirâmide, qual o volume que ela pode ter ali dentro, né? É mais comum, por exemplo, o volume de sorvete, que trabalha com cone, né? Mas nada impede de você, por algum motivo qualquer estético, querer montar uma caixinha em formato de pirâmide e precisar saber o volume dela. Questão 63,
da x e y, reta, geometria analítica, tá? Cai razoavelmente também. 67, dados lançados, probabilidade, tá? Questãozinha tranquila de probabilidade, dá para fazer até metendo o bração aí, vendo a quantidade de resultados possíveis, né? Porque são 2 dados, então você tem 2 dados, né? Então você pode trabalhar com todos os 36 resultados, caso quiser, dá para fazer rapidinho até, se você não tiver a noção de como resolver essa questão, dá para matar até no braço. 68, unidade imaginária complexos, i elevado a 15 mais i elevado a 17, né? Então lembrar aquela coisa cíclica, né? Que o número imaginário i menos raiz de 1 elevado ao quadrado dá menos 1, elevado ao cubo dá menos i, elevado à quarta dá 1, e você entender esse padrão aí para matar essa questão. Questão 69, uma função, né, quadrática, as raízes, bababá, parábola sobre os sinais ABC. Assim, né, você pegar, aqui é a análise do gráfico de uma parábola, né? Então você tem a função ax2 mais bx mais c e, como diria Alceu Valença, tu vens, eu já escuto os seus sinais, né? Então, os sinais da parábola, eles dizem como é que fica o desenho dela, né? 70, mais uma questão de modular, né? Cuidado com o sinal. Tabela loja A e B, questão de matrizes, mas bem básica, né? Você pode pensar essa questão de matriz aí como se fosse uma tabela. A questão 72, mais uma questão de estatística, então moda, mediana, média geométrica cai menos, algumas vezes é mais raro, pode se perguntar alguma coisa sobre desvio padrão, não vejo muito como conta, mas como ideia. Estatística é bom saber, né? Cai aqui também, você vai dar de cara com muito comum no Enem, todo ano cai 2 ou 3 questões, né? Chegamos à física, questão 73, a unidade de como é que você calcula isso. Isso é importante, você saber como é que funciona o estabelecimento de unidades de uma determinada grandeza, porque inclusive ajuda você a ter um recurso a mais caso esqueça alguma fórmula, né? Então, muitas vezes eu esqueci fórmula, aí você vai lá, a unidade de uma grandeza qualquer, a própria unidade da grandeza te dá recursos para você lembrar uma fórmula que você esqueceu. Então, é algo que é bom dominar. É raro cair a questão assim, ó, qual é a unidade da grandeza tal? Mas é um recurso que o aluno tem que ter. Circuito, questão 74, constituído de 3 resistores, eletricidade, né, eletrodinâmica, cai bastante também. Eu tenho visto poucas questões de eletrostática por aí, né? Caía mais, muito mais do que hoje, mas é bom saber também. Deixa eu falar uma coisa. Os alunos falam assim, tem que estudar a matéria toda. Depende da prova que você vai fazer. Se você vai fazer em Seja, você tem que acertar metade da prova. Então, você olha lá no edital alguma coisa que você não domina de jeito nenhum, você tem pouco tempo para estudar, se você errar uma questão, um azar. Mas provas muito disputadas, como por exemplo para o CFO do Corpo de Bombeiros, né, em que a nota de corte está lá no alto, uma questão faz diferença, aí paciência, você vai ter que estudar inclusive aquelas matérias que não te agradam tanto, né? Não dá para ter aquele recuo estratégico de, essa matéria aqui cai pouco, eu posso deixar para lá, né? Você vai tentar medicina ou vai tentar uma prova qualquer muito concorrida, em que a nota de corte seja alta, tem que estudar tudo. As notas de cortes mais baixas, né? Às vezes provas até de nível alto, como por exemplo o IME, dá para de repente você deixar de estudar uma determinada matéria que quase nunca cai, correndo o risco, né, de errar 1 ou 2 questões, porque se você tirar uma nota de corte, tirar uma nota baixa, mas garantir com as outras matérias, a vida segue, né? Então você tem que conhecer a prova que você vai fazer para montar a sua estratégia de estudos. 75, editores ômicos, mais uma, né? 76, questão ruim, carteada, tá?
Porque aqui diz o seguinte, né? 50 kHz, isso aí é infra, ultra, é som grave, é som agudo. Gente, você teria que saber a tabela decorada, né? Entender o que é o conceito de som, infrassom, ultrassom, som grave, som agudo, pô, legal. Mas exigir que o aluno saiba uma tabela é o que a gente chama de questão carteada, né? Eu não gostei dessa 76 não, mas mais uma vez paciência, até boas provas têm questões ruins. 77, um trecho da rodovia, construir cronômetros digitais. Ah tá, essa aqui é para vida, né? Como é que você faz para não ser multado para passar por radares, ao passar por radares inteligentes? 78, bomba hidráulica, aquela questão, né, de você vai elevar a água a uma determinada altura, uma determinada quantidade de água, qual energia está envolvido nisso. Esse tipo de questão também pode dizer que você tem uma bomba, é justamente o caso dessa, né? Que ela tem uma determinada potência, quanto tempo vai demorar para você ter toda a água lá, ou quanta água você consegue colocar lá em cima em razão do tempo, né? E por aí vai, né? Tendo sido bombeiro, é para mim uma conta importante, né? Diversas questões. 79, existem latas de bebida, líquido. Ah, essa questão é legal. Essa questão é bem legal, coisa da vida prática, tá? Essas questões, às vezes, a visão exata da pessoa que fez a prova na banca, você vai ter que ler o texto para entender o que ela quer dizer. Um exemplo que eu posso dar disso é o seguinte: você coloca um pedaço de papelão, uma lata de alumínio no congelador e esquece ele lá 3 dias. Então, como você esqueceu 3 dias, vai estar todo mundo na mesma temperatura. Depois de 3 dias no congelador, o equilíbrio térmico. Só que se você coloca a mão no papelão ou na lata de alumínio, você vai ter a percepção de temperaturas diferentes. Por quê? Porque a nossa percepção de temperatura tem muito a ver com potência térmica. Como você perde calor mais rapidamente para o pedaço de alumínio do que para o papelão, você vai ter a impressão de que a lata de alumínio que está no congelador tem a temperatura mais baixa, tá? Mas, de repente, o cara da banca colocou esse tipo de questão e não considera tanto a ideia de que a nossa percepção passa por potência térmica, mas sim pelo coeficiente térmico, né, o alfa lá do material, né? Então, você pode ter visões diferentes para explicar o mesmo fenômeno. Aí você tem que ler para entender a lógica da banca para matar esse tipo de questão. Legal? A questão 80, aquele tipo de questão de movimentos circulares. Rotação igual a rotação. Sim. Não cai tanto, eu acho que é uma matéria que poderia ser mais explorada. A relação entre movimento circular e movimento ondulatório de vez em quando aparece também, mas é outra matéria também que, se algum dia eu participasse de uma banca, ia cair mais, tá? Eu acho que é algo que, como interrelaciona 2 tipos de conhecimentos, né, correlatos, ele dá a chance de fazer questões interessantes e avaliar realmente a compreensão física da pessoa, né? Eu gosto desse tipo de questão. 80, como eu falei para vocês, né, apesar de eu ter ressalva uma ou outra questão aqui, a prova da especialista da aeronáutica é praticamente um primor de prova, né? A gente está vendo aqui um montão de questão de física, um montão de questão de matemática. Eu tive ressalva para 2 questões, faz parte do show, né? Você fala que assim, os melhores momentos do Pelé, vê coisas maravilhosas, mas não quer dizer que o Pelé nunca chutou, isolou uma bola, porque quem joga a bola de vez em quando isola mesmo, né? Então, eu acho que faz parte do show, tem que ter questões que não acompanhem totalmente a lógica, né? Já vi provas primorosas, por exemplo, eu vi uma prova do Enseja, que a prova era bem feita, do começo ao fim. Teve uma prova da UERJ, de segunda fase, em que as 10 questões eram baseadas num passeio do metrô. UERJ 2019, 2018, agora não vou lembrar o ano, mas um primor de prova, toda perfeitinha, né? Mas quando você faz uma prova com 96 questões, a chance de uma questão não ficar bonitinha aumenta, né? A questão de análise combinatória. Você aumenta o teu espaço amostral, coisas incomuns tendem a acontecer com maior frequência. Seguindo aí, questão 81, a massa desloca-se,
2 kg. Assim, pulso ou quantidade de movimento não é tão comum, tá? Mas, por exemplo, se você vai fazer a prova para Polícia Rodoviária Federal, essa questão é fundamental. Você entende melhor o que acontece com colisão quando compreende energia, impulso e quantidade de movimento. Então, dependendo, mais uma vez, dependendo da prova que você vai fazer, você tem que entender que tipo de questão é típica lá, né? Questão 82, uma ressalvazinha ou outra, não, tá, é razoável, né? Questão de hidráulica, né? De prensa hidráulica. Questão 83, aquela questãozinha clássica, né? Para você saber tração de fio, né? Para ter um determinado desenho. Questão 84, questão de propagação retilínea da luz, né? Então a gente está falando de física clássica, não tem nada a ver com física einsteiniana, né? Bem comum, aquelas questões de eclipse, de sombra, bem comum nas provas mais clássicas, né? Como é o caso das provas militares. 85, questão para a gente poder entender empuxo, é uma questão quente, tá? Talvez a questão mais difícil da prova, na minha opinião, dá para dizer, a questão mais difícil da prova. 86, mais uma de eletrodinâmica, cai muito, se prepare para isso. 87, refração, né? Refração, sim, refração. Aplica V igual a lambda F, lembra que na refração o que se mantém da onda é a frequência. Questão 88, cinemática, gráfico, posição, tempo, para depois você saber velocidade, comum também, bem clássica. 89, dinâmica, é parte da física. Assim, a diferença entre peso e massa. Questão 90, bem, gente, essa daqui é questão que não pode errar, né? Saber diferenciar peso e massa é coisa que você aprende logo no teu início do curso de física. Questão 90, questão de ótica, espelho côncavo, convexo. Engraçado, espelhos esféricos caem bastante, mas eu vejo poucas questões com lentes e é basicamente a mesma coisa, né? Assim, a mesma coisa não é, mas as contas são parecidas e lentes poderia ser mais explorado. É muito mais comum questões com espelhos esféricos. Bússola. Temos um problema de texto aí, mas é uma resposta bem clássica, aceita normalmente, né? Se uma figura é tão complexa no macro, como é que você vai dizer que as linhas são paralelas, né? Mas enfim, é uma resposta bem aceita. 94, contextualizado, óleo diesel, sim, tá? Fato de que os líquidos são immiscíveis e o óleo diesel sobrenada a água, né? Questão 93, questão de cinemática vetorial, bem comum também. 94, raio-luz do monocromático, isso aqui é refração, deixa eu ver, considerando a luz igual. Bem questão de refração, que é 95, tá aqui. Pô, essa questão é interessante, né? O cara não muda parâmetro nenhum e pergunta o que acontece. Se você não mudou nada, a resposta é que as coisas se mantêm como estão, né? Agora, repara que é a questão 95, uma questão fácil, direta e tudo mais, mas já te pegou exausto aqui de fazer uma prova longa. Por mais que a gente canse de falar com vocês, olha, faz a prova não na ordem que aparece, mas na ordem que você se sinta confortável, resolve as questões mais fáceis antes. Não tem jeito, a questão 95 você vai fazer lá, mesmo que você tenha pulado um montão de questão para voltar depois, você não vai fazer no início da prova, e é uma questão muito fácil. Questão 96, mais uma daquelas fórmulas enormes que você tem que saber de cor, né, de eletromagnetismo, tá? Sinto muito, prova militar, você vai ter que decorar a fórmula para poder se dar bem, isso não tem muito jeito. É isso. Projeto Destrinchando tá se encerrando aqui. Se por um acaso você quiser tentar fazer a prova, eu tenho ela no Drive. Se por um acaso você quiser ver qualquer uma das questões, já tá lá bonitinho na playlist
especialista em aeronáutica, separado por ano bonitinho, e você pode acompanhar a resolução de cada uma dessas questões. Bem, como eu digo sempre, né, lute, persevere e vença, tá? Porque é lutando que a gente vence e quiser ajuda aí nas aulas de física e matemática, você sabe que pode contar comigo, beleza? Bem, é isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa um like aí. Compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim, mas principalmente dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. É no mais, aquele enorme abraço.